Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, agora são 20 horas, né? E a gente hoje tem nossa live Franklin Convida. Perfil novo, eu acho que essa é a terceira live que eu faço nesse perfil aqui, né? E hoje eu vou receber a Jaque Nutri. Tudo bom dia, seja bem-vindo, fique em nossa live, vamos falar de assuntos bem interessantes, tá? Vou aguardar que a Jaque acessar aí. A gente já começa a nossa conversa. Ei, tudo bom? Enamorado do futuro. Bom, gente, hoje vamos falar sobre relação com comida, com alimentação e saúde. Vamos conversar hoje com a Jaque Nutri e ela tem uma visão muito diferenciada sobre essa questão da relação com comida, sobre a relação do papel dela como nutricionista e nós, em nosso atendimento, né, como clientes, e vai ser bem bacana essa conversa. Para você que é novo aqui, essa live acontecia antes do meu outro perfil, e aí eu resolvi começar esse perfil aqui, acho que tem 2 ou 3 semanas, e a gente vai fazer o Frank Convida aqui agora, todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá? Então, quinta-feira, 20 horas, um dia de live, dia de Frank Convida, a gente vai poder conversar muito aqui. E o melhor é que esse vídeo fica gravado aqui, também vai pro nosso YouTube. Então, você pode assistir tanto no YouTube depois, quanto assistir aqui no IGTV, né? Fica salvo aqui no IGTV do Instagram. Vamos lá, vamos só aguardar as pessoas entrarem. Eu vou aproveitar aqui e vou mandar essa live para algumas pessoas. Porque aí as pessoas vão assistir. Dá para todo mundo. Ei, Jaque. Olha, conversar. Gente, que maravilha são os filtros, porque eu estou bem cansado, o dia foi bem corrido. Mas não pude deixar de passar aqui para a gente poder conversar. Já que está conectando. Ei, Jaque, seja bem-vinda! Hello! Cheguei. Que ótimo. Já estou encaminhando a live aqui para o Isso, povo. que é minha para mais gente, para a gente poder vir, poder assistir, para a gente poder... Porque eu sei que tem muita coisa para a gente aprender com você hoje. Então a live hoje está mais que especial. Vai ser ótimo. E aí, gente, tudo bem? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá E conseguindo você, me amigo, ver como é que bem? você está? Tem tempo que não nos vemos pessoalmente, né? Esse Verdade, Covid, sinto só falta de ver você sempre. E aí, tá tudo pois é, certo né? por aí? Para quem não sabe, a Jaque e eu, a gente se conheceu em um grupo de network, né, Jaque? Nós éramos, acho que, os mais novos de lá. E aí a pandemia afastou a gente, com as reuniões online, acabou perdendo um pouco o contato. Mas eu fiz o convite. Jaque, desde que eu comecei o projeto do Frank Convida, se tinha uma pessoa que eu queria convidar, era você. Por quê? Ai, é fofo, gente. Nossa, eu tenho muito carinho por você, viu? Você é fantástico, super inteligente, empreendedor e Obrigado. vai ser ótimo essa live. A gente vai conversar bastante. Mas sabe que eu tinha vontade de combinar quando eu pensei nisso? Porque, assim, lá no grupo que a gente participava, a gente tinha uma questão que era chamada de 1 a 1. E já que a gente tentava marcar 1 a 1, só que não dava com uma das agências, e a gente fez logo com uma das agendas. Teve um dia que logo depois da reunião a gente falou, vamos fazer agora. E aí, quando eu conversei com você, você me deu uma visão sobre o seu papel de nutricionista e sobre a sua visão de como é a relação nossa com a comida e tal, que eu falei, cara, é sensacional. Ninguém nunca me falou isso. E eu sempre disse que mais gente tinha que conhecer essa sua forma de ver. Não sei se você vai lembrar, mas eu achei sensacional. Eu lembro que você falou assim, gente, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre a nutrição dessa forma, né? Porque normalmente a gente enxerga o nutricionista só naquela visão de emagrecimento, uma visão de estética, né? Mas a gente tem uma atuação Uhum. muito mais além, né? Nossa. Já que eu acho que o seu áudio está um pouquinho distante, está um pouquinho travando. Olha pra gente. Peraí. Tá conseguindo me ouvir?
tô te ouvindo um pouquinho, tá agarrando um pouquinho o seu áudio. Você me ouve bem? Travou um pouquinho, eu não tô te ouvindo agora. Tá travado para mim. E tá cheio de Tá me elogios ouvindo? aqui, tá? Várias pessoas... Tá travada a sua imagem para mim. Agora Eu vou destravou. tentar sair e entrar de novo, então. Peraí. Tá bom. Peraí. Eu tô vendo aqui várias pessoas falando, nossa, que você é maravilhosa, gratidão, você ajudou muito eles. Essa nutricionista mudou minha vida, que bacana, gente. A Jaque é diferenciada. Olha aqui o Vinícius, lá do grupo também, aparecendo aqui na nossa live. Sensacional. Sensacional. Muito bom, gente. Olha, vamos conversar muito com a Jaque aqui hoje e tirar muitas dúvidas que você tem na sua relação com a alimentação. E vai fazer muito sentido para você, de verdade, gente. Olha, demais. Olha, vamos lá, já que vai acessar de novo aqui. Pronto, voltou. Fala Foi? para mim. Estão me Agora ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Show. Vamos lá, então. Vamos lá, Jaque. Olha só. A Jaque, ela tem especialização em emagrecimento, em tratamento de doenças crônicas e problemas de intestino. Ela tem como hobby, gente, praia. E quem segue a Jaque nas redes sociais sabe que a Jaque é uma praia e curtir com os amigos, né? Aproveitar os momentos com os amigos. Ela tem um livro que é bem interessante. Quem não leu ainda é super recomendável. Qual é o seu livro preferido, Jaque? Ah, meu livro preferido na verdade, eu tenho dois, né? Tá. Mas Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas é um livro assim que acho que todo mundo deveria ler, né? E outro livro é Os Segredos da Mente Milionária, também gosto muito. Nossa, que ótimo. São dois livros excelentes. Quem não leu ainda, leia, porque são leituras disruptivas, né? Mexe muito com a gente. Jaque, vamos lá. Quando foi que você teve o desejo de trabalhar nessa área de nutrição, de alimentação? Porque é um desafio, né? A gente vive um momento onde tudo é industrializado e você foi para essa linha e se apaixonou. Quem te conhece sabe que você é apaixonado pelo que você faz. Como que você teve essa decisão de trabalhar nessa área? Quando eu precisei de um nutricionista, né? Então, quando eu era nova, eu já fui obesa e isso foi o gatilho que me motivou a buscar um nutricionista. Só que o nutricionista me mostrou que ele era muito além daquilo, né? Que o emagrecimento foi só uma consequência de todo o benefício que melhorar o meu estilo de vida me trouxe. Então, eu tinha muitos problemas de saúde, né? Eu era muito deprimida, eu não tinha disposição, eu não tinha uma boa concentração na escola, na época. E aí, quando eu comecei a fazer o acompanhamento, né, a nutricionista na época começou a me ensinar, a me educar, né? Que eu falo que o nutricionista ele é o professor que a gente tem aí na vida para poder aprender sobre alimentação, que a gente não tem esse tipo de orientação ao longo da nossa vida. E aí eu comecei a entender mais e realmente ter uma motivação para mudar os meus hábitos e comecei a mudar completamente a minha qualidade de vida. E como eu senti na pele, eu senti vontade de transmitir isso para as pessoas, né? Então é muito gratificante eu realmente ver as pessoas melhorando a saúde delas e, consequentemente, um resultado estético, né? Então o que mais me motivou mesmo foi isso, foi pelo fato de eu ter sentido na pele. Que bacana, Jaque. E assim, eu acho que isso te dá até uma empatia, né? Acredito eu que quando o seu cliente chega no consultório, o paciente chega para conversar com você, você, por ter estado do outro lado, sabe das dificuldades que é, né? Porque Sim. Você que está nesse outro lado, que você visualiza assim, já qual é a maior dificuldade que você descobre no seu trabalho hoje, que você vê que as pessoas têm com se trata de alimentação? Então, isso que você falou é muito importante, que eu entendo assim o que é estar no lugar do paciente. Então, eu tento sempre ser flexível, me enquadrar ao perfil de cada um. E eu vejo que a maior dificuldade, existem dois pontos que impedem as pessoas de ter uma alimentação mais adequada, né? O primeiro ponto é que muitas pessoas não sabem como fazer isso. Então,
Como eu falei, se você fizer uma retrospectiva, na escola e na faculdade, a gente não tem essa orientação sobre como comer adequadamente, né? Então, como a gente não sabe como proceder, a gente também vai pelo caminho mais fácil. Então, se eu tenho uma comida muito gostosa, que não é favorável, uma comida que às vezes não é tão que é gostosa, mas não é tão chamativa como uma outra industrializada, eu vou seguir sempre o caminho mais fácil. Então, como a gente não tem essa orientação de como incluir uma alimentação saudável, isso é um empecilho. O segundo ponto é que a gente muitas vezes não vê um propósito. Então, existe todo um propósito muito grande por trás de cada prescrição que a gente faz. Se eu peço para você preferir um arroz integral ao invés de um arroz branco, se eu peço para você comer uma fruta ao invés de um biscoito recheado, tem um propósito tão grande por trás que se você não enxerga, não faz sentido algum você fazer essa troca. Porque o biscoito recheado é muito mais gostoso. Agora, quando você entende que aquilo pode melhorar até o seu humor, você entende que aquilo pode melhorar a sua pele, aquilo pode melhorar o problema de saúde que você tem um propósito que te motiva a fazer isso. E você começa a enxergar o alimento de outra forma, né? Então, o segundo ponto é isso. É que a gente faz as coisas sem propósito. E uma coisa que eu faço nas prescrições é trazer esses propósitos. Tudo que eu prescrevo, eu explico o porquê. E aí você tem, nesse entendimento, você tem uma motivação para isso. E o terceiro, na verdade, não são dois, são 3 pontos, é que a gente não aprende a estruturar uma alimentação dentro da nossa individualidade. Por quê? Porque isso realmente é muito relativo. Não tem como eu chegar como uma professora, por exemplo, numa escola e falar o que todo mundo tem que fazer. Porque isso é muito individual. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Todo mundo fala que a chave é o equilíbrio. Mas quando eu pergunto, tá, que equilíbrio é esse? Ninguém sabe dizer ou mensurar. Então eu mensuro e eu mostro que o equilíbrio é você estruturar as refeições ali, colocar os alimentos certos na hora certa, no momento certo, e eu te explico como que você vai criar um padrão alimentar adequado. E aí, naturalmente, você vai fazendo isso por constância, né? E não por uma forma programada, né? Então, esses 3 pontos são os que impedem, né? Só recapitulando a questão de não saber como incluir, né? Não ter um propósito para isso e não saber como estruturar. Nossa, incrível. E é bom você passar essa informação, porque quando você passa a informação do porquê do alimento, isso me traz para um estado de consciência muito maior, porque não é só a ação de comer porque você me orientou a comer. É comer pelo porquê, né? Isso muda todo o jogo. E a Kelly falou aqui, ó, a Kelly, ela disse o seguinte, que é muito difícil mudar de hábitos. E acho que hábito é algo muito complicado, né, Jaque? O que você orienta para os seus pacientes? Como é que é essa questão de mudar a minha alimentação? Primeiro ponto é você observar o seu modelo de pensar, né? Então, tem pessoas que têm uma mente programada já com várias crenças limitantes, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela vai fazer uma dieta, muitas vezes ela encara aquilo como algo fora da realidade, algo que não é o normal. Que ela vai ter que sair da zona de conforto dela, mas que depois ela vai voltar para a zona de conforto. Então, ela não enxerga que aquela dieta, na maioria das vezes, é o que deveria ser o normal. Né? E aí, como ela enxerga a dieta como algo que é atípico, ela já faz de forma programada. Vai ter o início, o meio e o fim. Então, quando eu atingir o meu objetivo, ela vai finalizar. E aí, você até faz, só que você não sustenta. Então, a primeira coisa é você olhar para aquele cardápio de forma a entender e processar na sua mente que aquilo tem que ser o ideal. Então, como que eu vou entender que isso tem que ser o ideal? Aí a gente já entra na visão do propósito. Eu não vou te pedir para você comer um arroz integral, uma fruta, uma verdura, se eu não te explico o impacto que isso vai trazer no seu corpo. Então, você entendendo o impacto, aquilo realmente vai ter um propósito e aquilo vai te motivar a entender que isso vai teoricamente ser ali uma rotina. Então, o primeiro é isso, é você quebrar essa visão. E o segundo é você ter paciência e persistência. Muitas vezes a pessoa só foca no resultado. Ela não foca no caminho que ela tem que percorrer. E aí ela não tem paciência para fazer com que tudo aconteça. Outra indicação de livro, né, é O Poder do Hábito. Né? A gente tem que ter persistência, porque depois, quando você
faz algo repetidamente, você vai fazendo automático. Eu falo, é igual escovar os dentes. Se você parar para pensar, escovar os dentes é a coisa mais chata do mundo. Só que os nossos pais ficaram persistentemente fazendo com que a gente fizesse isso, né? E hoje, a gente às vezes chega em casa cansado, deita, às vezes tira até um cochilo, mas acorda e levanta só para escovar os dentes porque não escovou. Ninguém consegue ficar sem escovar os dentes. Por mais chato que seja, porque isso é um hábito extremamente sólido. E a alimentação é a mesma coisa. É você ter paciência, não focar no seu resultado, e sim no processo que você tem que fazer, que o resultado ele vai acontecer. Não precisa mensurar tempo para isso. A coisa flui. Então, foca no processo, não foca no resultado. E o segundo é você ter persistência, porque, claro, se você começar a fazer uma coisa que você nunca fez, o seu corpo ele vai estranhar, ele vai pedir tudo que você oferta. Então, se você beber pouca água, ele vai pedir pouca água. Se você beber muita água, ele vai pedir muita água. Então, quando você começa a fazer uma coisa, ele não vai querer, ele não vai pedir isso, mas quando você persiste, ele passa a pedir e aquilo passa a não ser sofrido mais, virar algo automatizado. Nossa, ótimo, Jaque. E assim, quando a gente está em dieta, né? As pessoas que não entendem a alimentação saudável, a necessidade de você comer melhor, elas estranham isso. Como você disse, o que deveria ser normal, o que deveria ser comum é você comer bem, você comer o que é certo, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco ovos pela manhã, eu morava com minha tia, e eu comia ovos mexidos de manhã e não pão, ela achava aquilo um absurdo. Como é que você pode comer ovo de manhã, o seu omelete de manhã, batata doce de manhã e não come pão? Eu falei, tio, errado é comer pão de manhã todo dia, né? Exatamente. Que eu acho que é um desafio também, que é um desafio seu como profissional, é fazer com que o cardápio não fique chato, né? Porque quando a gente pensa em dieta, parece que a gente vai ter que parar de comer tudo. E vai ter que comer, no meu caso que treino, parece que eu devo comer batata doce, ovo e frango. E não é assim. Só, né? Como é que você faz, já que pode mostrar para o seu paciente que existe um mundo de possibilidades para ele poder comer bem e melhor? Ah, é uma pergunta ótima, Frank. Amei essa pergunta. Eu falo muito com os pacientes isso, né? Eu falo que depender de dieta não é saudável. Porque não tem como colocar tudo que você pode fazer dentro de uma folha. Eu coloco ali, eu falo que o cardápio ele vai ser um guia, ele vai ser um norte de como tem que ser estruturada a sua refeição. Como que tem, qual é o perfil de cardápio para você? Porque muita gente fica nessa ideia de low carb, low carb, low carb. Mas a low carb, para algumas pessoas, pode ser o fim, né? E aí a gente vai identificar o cardápio que é interessante para aquela pessoa. A gente vai estruturar ali um cardápio em questão de quantidades, né? De distribuição de calorias e de nutrientes. E aí, o que eu faço durante os acompanhamentos? Eu ensino para ela e explico quais são as fontes alimentares, quais são os alimentos que existem, quais desses alimentos que existem ela tem que preferir, como que ela vai incluir no cardápio dela, quais são as quantidades, porque ela vai aprendendo sobre os alimentos. Eu falo que ser nutricionista é ser um professor, né? Não tem como eu só chegar e entregar um cardápio. O cardápio, assim, é a pontinha do iceberg. Ser nutricionista é ser professor. É um professor que a escola e a faculdade não tem. É um professor que vai entender a sua individualidade e te ensinar o que você tem que comer. Porque, naturalmente, isso... Se tiver algum paciente meu, ele vai notificar que isso é um fato. Naturalmente, com o passar das consultas, a pessoa não vai dependendo tanto da dieta. Ela vai sabendo o que ela tem que fazer. Né? Então eu divido as consultas em temas, inclusive, tem consultas que eu falo só sobre carboidratos, outras que eu falo só sobre proteínas, só sobre gorduras, outras rotulagens, alimentação e sono, alimentação e intestino, alimentação e imunidade, que aí a pessoa ela vai tendo esse conhecimento, né? E aí ela vai conseguindo ela mesma fazendo as mudanças. Aí a pessoa volta e fala assim, já que eu não tô fazendo exatamente igual tá lá, mas eu fiz isso e isso e isso, e tá certo. E aí ela vai tendo essa autonomia e vai conseguindo se adaptar independentemente de onde ela estiver, né? Então, muitas vezes é isso também passa. A pessoa achar que ela tem que ficar dependendo da dieta sempre. A dieta ela é só um guia, né? Não tem como você comer a mesma coisa todo dia. E não tem como colocar tudo que você pode fazer. Então, chegando num denominador comum é realmente ter esse ensinamento, né? Eu ensinar as pessoas. Então, para ver se eu entendi, minha amiga. Então, o seu papel como nutricionista, o papel da Jaque,
não é então somente entregar uma receita que é o guia de alimentação, mas sim mostrar para os pacientes como eles podem olhar para o alimento e ver como eles podem consumir cada alimento de acordo com suas necessidades. Seria isso? Sim, exatamente. Porque isso é muito individual. Sim. Então, assim, e existem intolerâncias alimentares, existem diversos fatores que fazem com que a alimentação não seja um senso comum. Então, como eu falei, às vezes o frango e a batata doce é bom para você, mas para mim não é bom, né? Então, a gente identificando o que que o seu corpo aceita e ele recebe, né? É igual o carro, né? Tem vários tipos de carro, vários tipos de gasolina, cada uma é específica para um carro. Então, você identificando ali como é que é o seu motor e o seu carro, você consegue dar o combustível certo, né? Nossa, ótimo. Eu vi que você falou que você divide suas consultas, né, na sua fala anterior, em cada um por temas. Você falou que tem uma relação entre a alimentação e a imunidade, alimentação e intestino. Então, eu queria entender já, quando a gente fala de dieta, de alimentação nutricionista, parece que é aquele profissional procurar quando quer entender. E pelo visto não é. Então, qual é a relação que tem aí entre alimentação saudável, alimentar-se corretamente e saúde, qualidade de vida? Então, vocês estão me ouvindo bem? Agora, a gente tá travando um pouquinho, mas dá para te ouvir bem. Ah, não, beleza. Porque deu uma travadinha aqui, mas beleza. Então, eu gosto sempre de fazer algumas analogias para a gente entender a questão dos alimentos no nosso corpo, né? Eu sempre falo que o corpo é como se fosse uma máquina, um carro. Então, você precisa sempre dar um combustível certo e sempre ter uma boa manutenção das peças. Quando você não tem alguma pecinha, o carro ele vai sinalizar. E aí ele já não vai ter a mesma eficiência, ele já não vai ter o mesmo motor e o mesmo rendimento. Pensa num carro de corrida, né? O organismo de nosso dia a dia é igual um carro na corrida, né? Ele tá sempre ali tendo que produzir calorias, precisa de nutrientes para isso. E aí se falta alguma coisa em algum momento, o carro ele já não vai funcionar direito. Então, a alimentação ela vai influenciar em tudo. Por quê? Quando você dá o combustível certo, o seu corpo funciona sempre de acordo com aquilo que ele realmente precisa, né? Se você não dá o combustível certo, ele não funciona. E aí, por exemplo, o sistema imunológico, ele precisa de nutrientes para ter ali a célula do sistema imunológico, né? A questão do emocional. Eu sempre falo, as emoções, elas são controladas por hormônios, porque os hormônios, eles têm função de gerar comandos, né? Só que os hormônios são produzidos por quê? Pelos nutrientes. Então, se você não dá o nutriente certo, você não tem uma produção hormonal certa, e aí você tem uma alteração nos comandos. Tendo uma alteração nos comandos, você tem uma alteração ali no ambiente, na rotina. Né? Então, tudo precisa de nutriente para funcionar. É igual o carro, você tem uma máquina, mas se você não tem peça e não tem gasolina, é a mesma coisa que não ter nada. Né? Então você precisa sempre das peças. Então o que seriam essas peças e a gasolina? A gasolina seriam as calorias que a gente conhece, né? Carboidratos, proteínas, gorduras. E as pecinhas seriam as vitaminas e os minerais, que muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Muitas vezes as pessoas só pensam em calorias. Mas a gente fala que tem que ter um padrão alimentar de ofertar vários alimentos, ter rotatividade. Porque senão, se a gente não tiver as pecinhas, que são as vitaminas e os minerais, o carro também não consegue gastar gasolina, né? E aí ótimo. A gente já também não consegue ter resultados. Nossa, que ótimo. Ficou bem claro essa questão. Então, Jaque, eu como um profissional, eu preciso entender que a alimentação ela é algo fundamental para que eu possa produzir mais, para que eu possa ter maiores resultados. E não só emagrecer, correto? Isso, exatamente. Então, assim, é igual a questão... Por que muita gente tem dificuldade, às vezes, de ter resultado? Porque, às vezes, segue um padrão alimentar que não é o que o corpo realmente precisa, né? Às vezes, tem ali processos inflamatórios, um problema na digestão, né? Quem me segue vê que eu falo muito sobre o intestino. Se você não tem uma porta de entrada receptiva, não adianta nada você ofertar os nutrientes, né? Se você não consegue receber, nada acontece. Às vezes tem pessoas que têm deficiências nutricionais. Às vezes tem pessoas que só de seguir um padrão alimentar monótono, sem comer coisas diferentes, também não tem resultado, porque só oferta os mesmos nutrientes. Né? É incrível. Às vezes só de você mudar o padrão alimentar da pessoa, colocar outras coisas,
a pessoa tem resultado. Então, eu pergunto assim, às vezes, o que você gosta? Aí a pessoa fala assim, eu gosto de comer banana todo dia. Aí eu vou, a última coisa que eu coloco é a banana. Eu coloco outras frutas. Porque você precisa de vários nutrientes o tempo inteiro. Então, é a mesma coisa do carro. Olha o tanto de peças que o carro precisa ter para funcionar. Pensa você só ofertando as mesmas peças. Entendeu? Então chega uma hora, você só faz a manutenção em algumas peças do carro, as outras você não faz a manutenção. Chega uma hora que as outras peças vão dar defeito, né? E aí, se você tem alguma, vamos supor, você tem a gasolina e não tem a chave. Como é que você gasta a gasolina? Você não gasta a gasolina. A gasolina fica lá. Só que você continua colocando caloria. Então você vai fazer o quê? Você vai estocar, você vai engordar, né? É a mesma coisa pensando em emagrecer, né? Você pensa, muitas vezes a pessoa fica ali, vou fazer uma restrição calórica, vou cortar isso, cortar aquilo. Dependendo da dieta restritiva que a pessoa faz, às vezes ela deixa o metabolismo tão prejudicado que tem o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Ela restringe tanta coisa, tanta vitamina, tanto mineral, que o carro fica sem peça nenhuma e aí qualquer combustível que coloca ele estoca, porque ele não consegue produzir. Ele não consegue produzir energia. Ele tem um metabolismo tão lento que qualquer coisa faz estocar. Né? Então você vê, eu falo que a nutrição são os detalhes. Não é nem o fato, quando você recebe o cardápio, você conhece tudo que tem ali. Normalmente, né? Todos os alimentos que tem ali, você conhece. Só que a nutrição está nos detalhes, no horário que você coloca, na forma como você inclui, na forma como você mastiga, na forma como você absorve, na forma como você inclui ali na sua rotina, né? São todos esses detalhes que a gente vai introduzindo e é fantástico como trabalhar os detalhes faz a diferença, né? Você falou uma fala que achei bem interessante, que as pessoas quando procuram, principalmente quando elas querem emagrecer, querem perder peso, elas ficam tão focadas no resultado que elas não aprendem a valorizar o processo, né? Não vivem o processo. E aí a ansiedade fala alto, e aí você acaba perdendo para uma batata frita, para um doce indevido, porque você está tão focado só no resultado que não está vivendo o processo. Isso é muito importante, né? Porque às vezes na vida a gente está muito focado no que a gente quer conquistar, nos nossos objetivos, e o processo, que é algo tão bacana, que é o que a gente realmente vive, a gente negligencia. E aí fica muito fácil a gente se perder no caminho. Já que você falou de emagrecimento, eu acredito que de cada 10, né, você pode me confirmar isso, pessoas que te procuram, acredito que 7 ou 8 querem emagrecer, querem perder peso. Acho que essa é a maior questão. E tem um vilão, pelo menos é o que mais dizem, né? Os carboidratos são o grande vilão para engordar. Isso é verdade? Os carboidratos são o grande vilão na questão? Não, nossa, gente, eu tô achando essas perguntas fantásticas. Pergunta ótima, assim, pra gente desmistificar muita coisa. O carboidrato, tadinho, ele não é vilão. O vilão é a pessoa que tá comendo, né? Porque eu falo que o problema do carboidrato é o seguinte: a gente tem 3 fontes de energia, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. O carboidrato, ele é a principal fonte de energia que o corpo utiliza. Ele sempre vai usar o açúcar primeiro. Carboidrato, ele é açúcar, né? Quando a gente digere, a gente absorve como açúcar. Com isso, na natureza, os alimentos, eles têm uma quantidade de carboidrato muito grande. E o carboidrato, quando a gente consome ele, a gente produz um hormônio que vai lá no cérebro e estimula com que o cérebro peça mais esse carboidrato. Então, ele age como uma droga no cérebro. Por isso que o alimento industrializado, eles são altamente concentrados de açúcar. Por quê? Porque a indústria quer vender. Então, se você come um alimento que vai gerar gatilhos de compulsão, que vai estimular seu cérebro a querer comer mais, igual uma droga, vai ser muito melhor, porque você vai vender muito. Então, o que acontece? Quando você come um carboidrato, eu falo que o problema do carboidrato não é o carboidrato, é a nossa maturidade em introduzir esse carboidrato. Por quê? Ele está muito abundante. Então, entre essas 3 fontes de energia, ele é a que mais se encontra presente nos alimentos. Em fruta, pão, massas, biscoitos, bolos, arroz, feijão, né? Tudo isso tem carboidrato. Até alguns legumes têm muito carboidrato, cenoura e tudo mais, né? Então, se fazer uma dieta sem carboidrato é impossível praticamente. E eles estão muito concentrados. Então, você tem que tomar cuidado ali na quantidade que você vai ofertar, né? Então, o primeiro ponto é isso. E quando você oferta, seu corpo ele vai sempre
agir como uma droga. Ele vai pedir mais daquele carboidrato. E o ponto do carboidrato é o seguinte: ele é absorvido muito rápido. Proteínas e gorduras, que são outros nutrientes, são absorvidos lentamente. Então, vou dar um exemplo. Você come um pratão de macarrão tranquilo, que é carboidrato puro. Agora, de ovo, por exemplo, que são proteínas e gorduras, você não come ali 5, 6 ovos. Você não consegue. Porque como eles têm uma digestão muito lenta, eles saciam muito. O carboidrato não, ele já vai assim, imediatamente. E aí, quando você absorve muito rápido, seu corpo, na hora que acabou ali, se você utilizou aquela energia rápida, ele vai pedir energia de novo. Então, ele não sacia. O carboidrato, ele não dá saciedade. Por isso que o docinho, depois do almoço, ele sempre cabe, por mais cheio que você esteja. E aí, eu falo que a questão do carboidrato é que é muito fácil a gente comer uma quantidade errada de carboidrato. Porque ele não dá saciedade e ele gera um poder vicioso, né? E o último ponto é que o açúcar, ele libera hormônios do relaxamento. Por isso que quando a gente está estressado, a gente desconta no açúcar. Quem tem TPM, às vezes, tem vontade de comer doce. Porque o açúcar, ele libera hormônios do relaxamento. Então, a gente tem 3 pontos que faz com que os carboidratos sejam, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Você tem ali algo que te vicia, você tem uma absorção rápida, então ele não dá saciedade, aí faz com que você queira mais. E ele libera muito o hormônio do prazer. Então, quando você come um doce, às vezes você sente um êxtase, você sente um prazer enorme, né? E aí é muito difícil você ter essa maturidade em consumir. Por isso que eu falo, né, já dando umas diquinhas, nunca vá saciar sua fome com carboidrato. Deixa ele depois. Forra o seu estômago com alimentos que vão te saciar e que também vão conseguir produzir hormônios do relaxamento para que você não tenha essa vontade de comer doce depois. Exemplo, fibra. Muita fibra. Fibra produz muito hormônio do relaxamento e dá muita saciedade. Então, folhas, sementes, cereais integrais, né? Então, quando você inclui ali, né, fibras, proteínas, gorduras, você consegue ter uma plena saciedade. Na hora que você vai incluir o carboidrato, você não erra a dose. É igual comer o açúcar, o doce depois do almoço. Você não vai comer uma bacia ali de doce. Agora, se você for comer o doce antes, você come. Porque ele vai... Se você para pensar, você vai comer o doce antes do almoço ou depois? Se você come depois, você come ele um pouquinho, beleza, matou à vontade. Porque você já tá cheio. Se você come antes, você não consegue parar. Você vai querer almoçar o doce. Né? Então é sempre essa a ideia, né? Ter maturidade na hora de incluir. E isso é a grande dificuldade, essa maturidade, porque é incrível. Quando a gente está em um processo de dieta onde a gente reduz o carboidrato, aí tem um dia que você quer, você é vencido pela vontade de comer, você pega o carboidrato ali à noite. No outro dia, pelo menos, eu acordo com muita fome. Parece que eu não comi nada há dias, né? O que eu estava conseguindo manter ali de saciedade acaba indo tudo por terra. E agora eu sei que realmente o meu hormônio produzido pelo carboidrato é 2 vezes maior que as pessoas normais, porque dá muita fome. Sim, Muita fome. sim. Pois é, o carboidrato também não sacia. Então, assim, todos esses sintomas, né? Eles têm uma justificativa física, fisiológica. E aí, quando a gente entende o porquê, igual agora você sabe por que o carboidrato ele é tão viciante. Então, você já tem mais cautela na hora de incluir. E é isso que vai fazendo com que você pare para pensar antes de agir. Você vai parando para pensar e você naturalmente sabe que não é conveniente incluir um carboidrato antes de um alimento que vai te saciar. Então, naturalmente, você já vai ver, você já vai começar a fazer isso. E isso já, só esse detalhe já vai fazer com que você consuma ele de forma mais consciente. Né? Agora, imagina você entendendo tudo, né? Você vai fazer por consciência, porque você entende. Realmente, a gente está tão piloto automático, né? Que a gente acaba não sabendo o que comer. A gente é educado a comer a vida inteira alimentos. Mas eu fui educado, eu vim de uma família que não tinha essa orientação. E a gente era comer bem, era comer muito. Era comer muito, era comer muitos carboidratos diferentes. Isso era comer bem. E aí, conforme eu fui amadurecendo, ficando mais velho, estudando um pouquinho e aprendendo um pouco mais, fui ver que eu estava totalmente errado. Né? Minha família é obesa, né? Eu tenho uma família, parte de minha mãe, são todos gordinhos, todos comem muito bem. Mas hoje o que eu sempre vejo as pessoas falarem, já queria que você explicasse um pouquinho pra gente, é o seguinte: ao escolher comer carboidratos, opte por carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é isso?
Ah, ótima pergunta também. Então, o índice glicêmico, ele indica... Eu não falei que o carboidrato ele é absorvido muito rápido? Uhum, sim. Então, proteínas e gorduras são absorvidas de forma lenta. Então, à medida que você vai absorvendo aquela caloria, você vai utilizando ao longo do seu dia e dificilmente você deixa ela sobrando, porque como a absorção é gradual, isso vai acontecendo, né? O carboidrato não, ele é absorvido Uhum. de uma vez. Então, se você comeu 50 gramas de carboidrato, você absorve 50 gramas de uma vez. Se você comeu 100 gramas de carboidrato, você absorve 100 gramas de uma vez. E aí, o que acontece? Quando você absorve esse açúcar, ele vai gerar um pico de açúcar no sangue, que a gente chama de glicemia, de glicose no sangue, né? E aí, você concorda comigo que se um alimento ele gera um acúmulo muito grande de açúcar no sangue, dificilmente, pensando na rotina sedentária que a gente leva, você vai conseguir utilizar tudo aquilo que você absorveu instantaneamente para produzir energia? Não, Concordo. porque as calorias são absorvidas para produzir energia. Só que se você absorve um monte de caloria de uma vez e vai lá sentar no computador trabalhar, você acha que você vai gastar tudo imediatamente? Não, Não mesmo. né? E aí o corpo ele não pode deixar aquele açúcar lá. Então, se ele não utilizar como energia, ele vai transformar em gordura e armazenar. É isso que faz você engordar. É você absorver grandes quantidades de calorias em momentos específicos, pontuais, né? E aí o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico, ele indica a capacidade que um alimento tem de gerar esses picos de açúcar. Ou seja, se um alimento ele tem uma capacidade de gerar um alto acúmulo de açúcar no sangue, ele tem um alto índice glicêmico, ou seja, um alto índice de taxa de açúcar no sangue. E ele provavelmente vai ser estocado como gordura, porque hoje a gente tem uma rotina sedentária, isso é um fato. Uhum. Então, a gente facilmente vai estocar. Facilmente, isso acontece com muita facilidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem alimentos que tem ali uma concentração absurda de açúcar, né? Para ficar muito gostoso e a gente conseguir, e a indústria conseguir vender. E aí, quando você absorve alimentos, consome alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, que são absorvidos em alta concentração, muito açúcar no sangue, você não vai conseguir utilizar tudo de uma vez, isso é um fato, e aí você vai acabar armazenando como gordura. Então, o X da questão é você fazer com que a sua refeição não tenha uma carga glicêmica alta, né? Fazer com que a absorção desse açúcar seja lenta e gradual. Por quê? À medida que você vai absorvendo esse açúcar, você vai utilizando. E aí, você não excedendo, você não estoca. Outro ponto, à medida que você vai absorvendo, se você tem uma digestão mais lenta e você disponibiliza glicose gradualmente, açúcar gradualmente, ou energia gradualmente, você vai ter uma saciedade mais prolongada. Por quê? A fome vem quando você dá conta da caloria toda. Se você consome um alimento que absorve rápido demais a caloria e lidar rápido demais com ela, seu corpo vai estimular a fome de novo. Ele precisa ter caloria na constância. Então, quando você digere lentamente os alimentos, você vai absorvendo lentamente essas calorias e vai disponibilizando. À medida que você... Agora que a gente está gastando energia, né? Então, se você está tendo uma digestão lenta, eu só vou ter fome lá na frente. Agora, se você não tem, você vai sentir fome logo depois. Por isso, carboidrato não sacia. Né? E aí, os alimentos de alto índice glicêmico são esses que têm o potencial de ser absorvido extremamente rápido, que já vai de uma vez, em questão de minutos. Né? Que são esses alimentos refinados, como, por exemplo, arroz branco, massas, biscoitos, né? Alimentos que têm açúcar, porque o açúcar já vem do jeito que a gente consegue absorver, então não tem digestão, ele já vai de uma vez, né? E aí, por isso que a gente recomenda sempre associar os carboidratos com fibras, proteínas e gorduras. Por quê? Como esses outros nutrientes têm digestão lenta, eles interagem com aquele açúcar e impedem que ele seja absorvido instantaneamente. Que ótimo, Jaque. Nossa, sensacional, Você conseguiu entender? Fez sentido aí, gente, a ideia? Dá um joinha aí, hein? Gente, fez muito sentido. Nossa, realmente a gente começa a olhar e quando você vai falando, eu vou começando a pensar que os alimentos que eu tô comendo durante o dia, sensacional. A Jay comentou o seguinte, olha, quando você estava falando que o corpo não absorve essa quantidade de açúcar, porque somos sedentários, ela comentou assim, ó, de home office, então, não gasta nada. E realmente, nessa pandemia, todo mundo de home office, zero atividade física, foi terrível, tá?
Exatamente. E imagina, por que que todo mundo engordou na quarentena, né? Porque você, primeiro ponto, você ficou mais de forma mais sedentária. Então, a gente continuou comendo a mesma coisa e não teve tanta demanda para produzir energia. Então, você acaba estocando. Segundo, que a gente quebrou a rotina. Então, quando a gente não tem rotina, a gente tem ansiedade e aflição. Porque a gente chega no final do dia sem saber. Se, às vezes, sem, digamos assim, a gente pensa ali na semana, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer? O que que eu vou fazer? Como que vai ser meu dia? Como é que vai ser as coisas? Então, por isso que eu falo, organização e rotina é fundamental para você manter um padrão alimentar adequado. Porque se você não tem rotina, você não consegue ter um emocional adequado para fazer tudo na tranquilidade. E aí, como eu falei, o açúcar ele libera hormônio do relaxamento. Então, o corpo sempre vai buscar um caminho mais fácil. Se você fica ansioso, estressado e você não faz exercício físico, que também libera o hormônio do relaxamento, você vai descontar onde? Na comida, né? Então, ter rotina, entender sobre alimentação, pensar não só, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Eu tenho que pensar, o que que o meu corpo precisa? Por que que eu tenho que fazer isso? Tá, entendendo isso? Beleza, então como eu vou fazer? E focar no processo. O resto vem. Nossa, que ótimo, Jaque. Jaque, olha só, eu sou uma pessoa que eu sempre falo no meu Instagram que eu tenho uma dificuldade com peso, né? Eu tô nessa briga há muito tempo de reduzir peso. Consegui perder alguns quilos agora nos últimos meses. E eu queria saber, Jaque, qual é a relação que tem entre perda de peso, né? E saúde, a relação que isso tem, real, assim. Porque não é só uma questão estética, né? É uma questão de saúde mesmo, né? Qual é essa relação? Vindo de um profissional aí, pra gente poder ter clareza nesse tópico. Por que que a gente fala que quando a gente tem excesso de peso, não é interessante para a saúde? Porque a gordura ela é um tecido reserva que não produz energia, né? E aí, quando a gente aumenta a proporção desse tecido no nosso organismo, a gente faz com que o nosso metabolismo fique cada vez mais lento. Porque a gente está aumentando a proporção de um tecido que não gasta energia, né? Igual, por que que avaliar percentuais de gordura e de massa muscular são importantes para a saúde? Porque massa muscular é um tecido ativo, altamente energético, que demanda muita energia, e gordura é o contrário. Então, quando você tem um aumento do tecido gorduroso, você tem ali um metabolismo cada vez mais lento, porque você está aumentando a proporção de um tecido que não gasta energia, né? E aí, você tendo um metabolismo lento, você tem várias complicações por isso, né? E o segundo ponto é que gordura armazena toxina. Então, quanto maior o seu tecido gorduroso, maior é o seu depósito de toxina. Por isso que hoje a gente fala que a obesidade ou o excesso de peso é uma doença inflamatória crônica. Por quê? Quando você tem um monte de um tecido ali que armazena muita toxina, e a gente vive num ambiente extremamente desfavorável, a gente oferta toxina o tempo inteiro, né? Você tem um acúmulo de toxina no corpo e aí você tem um organismo inflamado o tempo inteiro. Aí eu dou esse exemplo. Muita gente pergunta assim, mas como assim inflamado, né? O que é essa inflamação? Por que ela é ruim? Pensa quando a gente está passando mal, né? Quando alguém pega Covid. A pessoa está numa inflamação aguda. Ela não consegue levantar, ela não tem apetite, ela não quer tomar banho, ela só quer ficar deitada ali vegetando. A inflamação crônica, ela não é aguda como uma doença, mas ela tá ali. Então ela faz com que o seu metabolismo simplesmente não funcione. O seu corpo não consegue produzir energia, né? O seu corpo não consegue mobilizar os nutrientes, o seu corpo não consegue fazer um bom funcionamento cognitivo, não consegue fazer nada. Então, quando você tem um excesso de gordura corporal, naturalmente você tem um corpo inflamado, você tendo uma inflamação, você tem uma estagnação. Seu corpo não funciona, né? Aí começa a dar aí prejuízo na memória, na concentração, queda de cabelo, pele ruim, né? Oscilação de humor, né? Então o psicológico fica alterado, né? Como eu falei, os hormônios que controlam as emoções. E aí tudo vai sendo afetado, né? E outro ponto, eu gosto muito de fazer analogias por conta disso, é que quem tem um excesso de gordura corporal tem um metabolismo como se fosse de um carro popular, digamos assim, e uma pessoa que tem uma composição corporal mais adequada tem um metabolismo como se fosse de um carro de corrida. O carro de corrida ele consegue ter uma potência muito grande, né? O carro popular funciona
mas não como um carro de corrida. E aí todo mundo tem a condição de ter o metabolismo como um carro de corrida, né? E fora que quando a gente tem essa inflamação, a gente tem ali facilidade, né? O que essa inflamação faz? Só para finalizar o contexto. Eu falei que ela deixa o metabolismo estagnado, mas o que ela faz? Ela traz lesão celular. Então, ela começa a gerar morte celular. E aí você pode desenvolver qualquer tipo de doença com isso. Por isso que hoje a obesidade é considerada como uma doença. Por quê? Não porque ela faz com que você esteja doente, mas ela vai te condicionar a doença das mais graves possíveis, né? Nossa, então... Caraca, eu tô impressionado. Muita informação. É muito detalhe, né? Nossa, tô impressionado. Olha o Rafael, nosso amigo do Beni, tá aqui na nossa Ai, live. Rafa! Seja bem-vindo! Jaque, olha só, eu sabia que nossa live seria muito esclarecedora, principalmente para mim. Eu falei durante a semana que eu iria aproveitar muito para tirar muitas dúvidas que eu tinha e fez muito sentido para mim essa questão, porque eu começo a entender como a minha família, que é um pouquinho mais obesa, tem tanto problema de humor, né? Como o humor varia, como o estresse, como são pessoas ansiosas. E começo a entender um pouquinho da minha ansiedade também, né? Quando ela ataca e onde eu não devo buscar refúgio, que é no carboidrato, é no doce. Eu tenho uma última pergunta para finalizar essa parte contigo, que é o seguinte. Eu tenho alguns amigos que falam assim, Frank, eu sigo dieta, cara. Eu sigo minha dieta, eu não como carboidrato, mas eu não perco peso. E aí eu pergunto, e aí, mas você bebe cerveja? Fala, bebo. E qual é essa relação? A gente encontra carboidrato em cerveja, em bebidas alcoólicas, Jaque? Ou é só na comida mesmo? Encontra. Esse é que é o problema. O problema é que o álcool em si, ele gera caloria, né? Ele gera caloria como a gordura, né? Então, por exemplo, carboidratos e proteínas têm a capacidade de gerar 4 calorias em 1 grama de carboidrato ou proteína. A gordura gera uma média de 7 calorias em 1 grama. E o álcool também. Ele gera até quase 9 calorias em 1 grama de álcool. Então, o problema em si do álcool é que o álcool é muito calórico. E é uma caloria vazia. É igual você ter um carro, ter combustível, mas não dá peças, né? Então, é uma caloria que dá, você não consegue metabolizar. E aí, você tem que estocar, porque você não tem ali nutriente para metabolizar ela, né? E aí, o problema do álcool, o grande problema é esse, né? Que a gente também não tem limites, né? Vai querer beber, a gente quer capar tudo, né? E não me excluo dessa, né? Porque eu falo que uma bebidinha de vez em quando é bom, né? Mas aí existem bebidas, como por exemplo a cerveja, que além do álcool, né? Igual, por exemplo, o que a gente recomenda destilado? Porque destilado é o álcool com água, né? Digamos assim, não tem muita mistura de coisas. Agora, cerveja, por exemplo, não. Cerveja, ela tem a caloria do álcool, ela tem a cevada, que tem o glúten, que é totalmente indigesto, ela tem o açúcar, e é uma coisa que a gente não tem limite, né? A gente vai bebendo. Se você contabilizar a quantidade de carboidrato que tem num copo, ali dá até quase um pão, né? Aí a gente vai fazer o suco de pão, né? Que a gente vai tomando. E aí, assim, são coisas assim que quando você começa a ter conhecimento, é outra questão, né? Eu gosto de bebidas alcoólicas. Na época da faculdade eu bebia igual um trem. Mas depois, quando você começa a ter conhecimento, você começa a dar uma controlada, porque você passa a ver que não é tão interessante. E aí você vai fazendo isso naturalmente, sem perceber. Né? Por isso que é bom você realmente enxergar um propósito de tentar restringir um pouco. Não excluir, né? Mas tirar da rotina bebidas alcoólicas, deixar mais para os momentos certos, evitar ficar bebendo demais e tudo mais, porque você vê o impacto negativo que isso vai te causar, né? Então, você tendo essa motivação, sem perceber, às vezes você faz isso. Né? Então, igual eu, por exemplo, na época de faculdade eu amava cerveja. E aí eu fui tirando e sentindo todo o benefício de retirar a cerveja, que eu não sofri para tirar a cerveja. Sendo que eu bebia muito. Mas porque eu fui entendendo como a aula fazia, eu fui sentindo quão bem fazia retirar, e eu foquei nisso. E aí, hoje em dia, eu tento até beber cerveja. Meus amigos às vezes falam que eu sou chata. Aí eu tento beber um golinho de vez em quando, mas o meu corpo ele não aceita, eu não me sinto bem. E eu tô super tranquila, se eu não beber cerveja, tá tudo bem. Né? Mas se eu quiser beber também, eu pego e bebo. Eu falo que não tem problema a gente ter aquelas quebras pontuais. O negócio é quando isso é prioridade, né? Eu acho que quem
bebe muito, tem que fazer atividade física por 2, para compensar. Uhum. Com Jaque, então, certeza, com certeza. pra gente ir pro nosso final aqui, já tá encerrando o nosso horário, aqui o Instagram bloqueia a gente, Gente, passou passa muito rápido, a gente nem vê, muito né? rápido. Foi muito bom, rápido. muito bom. Franguinho, adorei. Pode me chamar sempre. Eu vou te chamar, eu aprendi Muito muito bom. aqui. E o bom é que você fala de uma forma muito simples pra gente. Essas analogias que você faz a gente entender melhor o assunto, que às vezes parece tão técnico, tão distante da nossa realidade, e aproximando assim fica muito mais fácil entender. E o quão isso me traz para um estado de consciência maior para olhar para um alimento, saber que aquilo me faz bem ou não, ou no fim de semana, quando eu for beber, quando eu for sair, eu entender que eu não preciso passar dos limites, porque isso vai me fazer mal depois, né? E eu achei sensacional quando você fala a questão da mentalidade e do propósito. Porque realmente, se você não tiver o propósito, perde o sentido. Você vai perder na primeira crise, na primeira dificuldade que você tiver no dia, pela falta de um restaurante adequado, por não conseguir fazer a sua alimentação para levar para o trabalho, você vai se perder. Então, isso eu achei sensacional. Muito obrigado, tá? É Muito obrigado. verdade, é isso mesmo que você falou. Quando você não tem um propósito, o primeiro empecilho que vai acontecer, vai aparecer, os desafios eles vão aparecer, ele já vai te desmotivar. E isso faz com que você tenha uma conexão muito negativa com a alimentação saudável. Você vai enxergando cada vez mais algo fora da realidade, porque é muito sofrido para você. E muitas vezes o sofrimento é justamente por não ter propósito, por você ter que fazer sem saber por quê, só para emagrecer. Eu falo que estética não motiva ninguém, não sustenta nada para ninguém. Só é o gatilho, mas não é o que vai fazer você realmente ter uma mudança, né? Então, a gente tem que mudar muito os nossos conceitos mesmo. E eu fico feliz que você conseguiu entender a ideia, né? E que espero ter ajudado muita gente com isso, né? Não ajudou muito, com certeza. Jaque, para a gente ir para nossos finalmente aqui, encerramento, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e aí você responde, assim, não precisa pensar muito, tá? Para responder isso, tá bom? Tá. Me ouviu bem? Ouvi? Então tá, vamos lá, olha só. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia, quem você seria? Uma Nossa. pessoa que... Alguém que está vivo, tá? Alguém que está vivo, que você olha, que você admira. Pô, eu queria ser essa pessoa por um dia. Quem você seria? Vamos lá, Gente. tô ansioso. Ai, a Não minha pensa muito. Se mãe. pensar muito, sai A pra... minha Vai mãe. querer A falar minha bonito. mãe. Não, né? Hã? A minha mãe. Tá bom. Se você pudesse voltar em um momento da história, assim, algo assim, aqui, qual momento da história você gostaria de participar, de ter vivido aquele momento, assim? Momento da história. Isso. Olha, momento da história. Ai, o momento da história, ótima pergunta. A época da antiguidade, assim, porque, assim, só um parênteses. Porque Aham. muita coisa que a gente tem hoje tem aspectos antropológicos, da época de caça, da época do Uhum. ciclo do dia e da noite. Os hormônios, eles respeitam a luz do dia, a ausência dela. Então, eu queria viver essa época, assim, da época das cavernas mesmo, para entender como que era a alimentação e a rotina daquelas pessoas, né? Para encerrar, digamos que hoje você vai receber a notícia assim, Jaque, amanhã é o seu último dia, o mundo vai acabar. O que você faria nas suas últimas horas de vida? Ah, eu faria uma mega festa com todas as minhas a minha família e meus amigos, para eu morrer junto com todo mundo. Porque, assim, uma coisa, quem me conhece sabe que uma coisa que eu priorizo muito é relacionamento. Assim, quem não tem relacionamento não tem nada, né? Então, assim, eu faço muita questão de ficar com todo mundo que eu gosto, sempre. E, ótimo. E sabendo que o mundo vai acabar, como você gostaria que o mundo acabasse? Como seria assim, o final dos tempos para você? O último dia, como será que o mundo acaba? É fogo? É água? É uma festa? O que você gostaria? Ah, eu acho que numa festa, porque eu sou festeira. Mas uma festa, assim, bem chique, num lugar, assim, bem chique, assim, tipo nas Maldivas, sabe? Aham. Chave de ouro. Ué, gente, não tem nada você melhor gosta que perto, festa, né? não. Ai, gente. Então é isso. Muito obrigado, tá, por disponibilizar o seu tempo para a gente poder participar. Sei como sua agenda é lotada. E agradeço a todos Nossa, os seus foi seguidores que ótimo. vieram aqui.
tá? Foi E ótimo. qual é o seu Inclusive, a gente Instagram? tem que O seu marcar nosso Instagram? 1 a 1, hein? De novo. Saudade de Tem que você. marcar, verdade. Tanta coisa mudou já, é verdade. Muita, muita. Jaque, para encerrar, quase esquecendo, como é que a gente faz para entrar em contato contigo para poder agendar uma consulta, poder conhecer um pouco mais seu trabalho, seu Ah, Instagram? legal, legal. Então, eu vou disponibilizar os links na bio, né? Agora, até de todos os contatos. Eu atendo aqui em Vitória, Vitória na Clínica Emagreci, que é lá em Santa Lúcia, e na Enseada do Solar, lá no Instituto Lessa. Então, eu atendo presencial em Vitória, atendo presencial em Colatina também, né? Eu gosto muito de lá. Atendo online, Brasil inteiro e o mundo inteiro. Tenho muitos pacientes de fora, muitos mesmo, assim, da Itália, de Portugal, né, do Canadá, dos Estados Unidos, né? E assim, estou tendo resultados fantásticos com o pessoal, até mesmo de fora. Eu falo que nutrição, vida saudável não tem fronteira, não. Quem quer faz acontecer. Que e ótimo, a gente tem resultados muito bons nos acompanhamentos online e na pandemia, viu? Nossa, que ótimo, maravilha. Fiquei feliz de saber que você está no digital agora, realmente, sem fronteiras agora. Sem fronteiras agora, graças a Deus. Nossa, parabéns, fico muito feliz, parabéns mesmo. Então, gente, olha, quero de novo te agradecer, minha gratidão. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil e vai também para o YouTube. E a gente se vê no nosso próximo encontro com um novo convidado para falar sobre mais um assunto interessante. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Jaque, mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada, Franks. Você é 10. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.